eu peço permissão, né, para a gravação da reunião pela própria plataforma do Google Meet e também peço autorização para envio posterior do vídeo, né, e de uma foto da defesa para registro na secretaria do nosso programa no mestrado. Então, no papel de presidente desta banca, iniciou a sessão de defesa pública do projeto de dissertação do mestrando Isaunir Veríssimo Lopes, sob o título Práticas associadas a informações sobre prevenção da Covid-19 pela população adscrita de uma equipe de saúde da família da zona rural de Araçagi. Então, primeiramente, dou as boas-vindas aos professores, avaliadores desta banca, cujo membro externo ao ProfSaúde é a doutora Ana Maria Gondim Valença, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva do Centro de Ciências da Saúde da nossa universidade, e como examinador interno do ProfSaúde, o professor André Luiz Bonifácio de Carvalho. E cumprimento também Cássia Souza, que está aqui, e agora passo a palavra a Isaunir. Eu lembro a você, Isaunir, que você terá de 20 a 30 minutos para a apresentação. Em seguida, a apresentação será procedida à arguição pela banca, quando você vai responder aos comentários e perguntas, né, após cada um dos professores formular suas considerações. Então, pode começar, por favor. Obrigado, né? Obrigado aos professores que estão presentes hoje aqui, né? Que vão contribuir bastante nesse projeto, em especial a professora Hilva, que me orientou divinamente nesse trabalho, né? Projeto este intitulado, como bem a professora falou, Práticas associadas a informações sobre a prevenção da Covid-19 pela população adscrita de uma equipe de saúde da família da zona rural de Araçagi, que será apresentado como requisito para a qualificação no mestrado profissional em saúde da família, o ProfSaúde. Esse trabalho, dentro do ProfSaúde, está dentro da linha de pesquisa Educação e Saúde, com a temática Comportamento de Prevenção à Covid-19. Sua configuração monográfica será dividida em introdução, objetivo, justificativa, revisão teórica e método, e também comportará 2 produtos. O primeiro produto é um artigo original proveniente de uma pesquisa de campo, um recorte, né, que será um recorte de um estudo maior, coordenado pela Fiocruz, e também o segundo produto, que será um produto técnico educativo do tipo podcast, que versará sobre medidas de prevenção ao coronavírus e distribuído para a população de Araçagi. O foco deste trabalho é o comportamento de prevenção da Covid-19 em uma comunidade rural, e buscaremos, com ele, compreender os significados de prevenção e o papel das informações sobre a Covid-19 no cotidiano, na vida das pessoas daquela comunidade. E, a partir daí, a partir desse conhecimento adquirido com esse estudo, desenvolver orientações, melhorar nossas orientações, nossas práticas de saúde no território, tanto em relação à prevenção ao coronavírus, quanto outras crises sanitárias que poderão ocorrer, o próprio Covid, que provavelmente se tornará uma epidemia, uma endemia, e também até de doenças crônicas e outras patologias que acometem o território. Então, esse trabalho servirá para nos orientar também sobre outros temas durante nosso trabalho na comunidade. Certo? Enquanto pesquisador, enquanto estudante do mestrado, enquanto fazíamos o trabalho, várias perguntas foram surgindo durante a fase, seja de pesquisa, seja na fase de revisão de literatura, e isso a gente foi estudando, questionando, e várias perguntas surgiram. Parecem muitas perguntas, muitas hipóteses, muitos objetivos,
mas é porque o questionário que aplicamos é tão rico, tem tanta informação, a comunidade por si só também tem uma riqueza imensa de peculiaridades, de recursos humanos, que a gente achou que seria um desperdício de informação não fazer tanta pergunta, não levantar tanta hipótese. Então, de antemão, eu já explico o porquê de tantas perguntas e objetivos, né? Mas, no geral, buscaremos responder neste trabalho, né, no artigo original, o que é que as famílias estão vindo ou lendo sobre a pandemia, quais as fontes de informação e quais lhes parecem mais confiáveis, como as pessoas percebem e praticam as orientações relacionadas às medidas não farmacológicas, eles percebem que estão em risco, qual o grau de risco que eles atribuem a essa doença. Esse risco que eles percebem está relacionado com as práticas de prevenção ao coronavírus, se eles acham mais grave, que a doença é mais grave ou menos grave. Isso muda o seu comportamento em relação às medidas não farmacológicas. Esses comportamentos estão relacionados ou não ao contágio pela doença. Em respostas provisórias a essas pesquisas, nós levantamos também uma série de hipóteses. Eu vou destacar 2 hipóteses aqui, vocês têm acesso no trabalho às demais, mas que eu considero bastante relevantes. Então, em resposta provisória a essas perguntas, a gente vai corroborar, né, ou refutar as seguintes hipóteses. A maioria das famílias atendidas pela UBS recebeu as informações sobre as medidas não farmacológicas, e a maioria das pessoas pratica essas orientações em relação à prevenção ao Covid. Além disso, várias outras hipóteses foram levantadas no decorrer do trabalho e, em geral, buscaremos associar as práticas de prevenção ao coronavírus ao contágio ou não pela doença. Esse trabalho, logo que eu entrei no ProfSaúde, quando surgiu a oportunidade de participar do estudo multicêntrico nacional e fazer um recorte lá na cidade de Araçagi, me veio automaticamente na cabeça a comunidade em que eu atuo, né, como médico de família, que é a zona rural do município de Araçagi. Isso porque era uma comunidade de campo, uma comunidade rural, eu via pouquíssimos estudos falando sobre Covid e zona rural e ruralidade. Então, uma comunidade que por si só tem sua riqueza, suas peculiaridades, que as pessoas têm uma cultura completamente diferente. Então, eu vi ali um campo muito rico para se estudar os comportamentos em relação à prevenção ao coronavírus. A própria doença pelo coronavírus por si só tem uma relevância tamanha, né, com a instituição da pandemia. Além disso, eu como médico de família, dentro da saúde coletiva, algo que sempre me apaixonei, desde o primeiro período da faculdade, em termos de educação em saúde, de medidas de prevenção, de coletividade, de educação popular. Então, teve uma motivação pessoal também bastante presente, né, por gostar mesmo de saúde da família e saúde coletiva e ver esse um momento de ampliar os meus estudos e os meus conhecimentos. Além disso, a instituição de um produto técnico que vai deixar algo físico para aquela população, porque apesar de realizar o artigo, muitas vezes tem uma linguagem mais rebuscada e que eles não vão ter tanto acesso à informação a partir desses resultados, né? Então, o produto técnico que eu vou deixar para a população me incentivou bastante a realizar esse trabalho, porque eu queria deixar realmente algo físico, algo que eles tenham acesso mais facilmente. Tendo em vista isso, na minha revisão de literatura, na minha busca pelos artigos que corroborassem com o meu trabalho, eu busquei identificar como essas medidas de prevenção ao coronavírus, essas medidas não farmacológicas, impactaram as relações sociais até então vigentes normalmente no mundo e na comunidade. Vimos que, com a descoberta do novo coronavírus, em dezembro de 2019, e posteriormente com o acometimento da doença em todo o mundo,
Em março de 2021, a OMS instituiu a pandemia pelo coronavírus, né? A partir do momento que se institui uma pandemia, busca-se uma atitude conjunta de todo mundo. A OMS, através da comunicação de risco, buscou coordenar e unificar essas condutas, essas medidas de prevenção no mundo todo. Embora alguns países aderissem e concordassem com as medidas propostas, outros países foram bastante negacionistas, como o Brasil. Demorou muito a se ter uma atitude enérgica em relação à pandemia aqui no país, o que provavelmente provocou muita morte, né? Muita morte evitável. Então, com essas medidas farmacológicas comprovadamente eficazes com o coronavírus, medidas não farmacológicas comprovadamente eficazes contra o coronavírus, buscou-se, a partir da comunicação de risco, que é uma comunicação que busca aumentar a consciência do risco, do perigo, da natureza da doença, né, mostrando que a partir de medidas e de comportamento, e de mudanças de comportamento, você consegue ter um benefício, você consegue mitigar a pandemia, você consegue achatar a curva. Várias informações foram surgindo em busca desse objetivo. Lavar as mãos, usar máscara, distanciamento social, e com isso buscou-se saber como seria a pandemia nesse tempo. Em contrapartida, apesar de uma comunicação de risco cientificamente comprovada, eficaz, surgiu uma chuva de informações sem qualquer evidência científica. As fake news mesmo, né? Que no lugar, além de não prevenir o contágio pela doença, aumentou a probabilidade de se contaminar, de mortalidade, morbimortalidade e internação. O que se chamou, a OMS chamou isso de infodemia, essa chuva de desinformação que, juntamente com a comunicação de risco eficaz e científica, surgiu na pandemia e até mesmo estimulada por governos e pessoas negacionistas. Algumas teorias, alguns estudos buscam explicar o porquê de algumas pessoas aderirem ou não a essas medidas não farmacológicas. E uma série de situações, uma série de fatores externos podem influenciar nessa adesão ou não às medidas não farmacológicas. Uma delas, que eu vou explicar mais à frente, é a motivação para os comportamentos de proteção. Seja a história da pessoa, seja o lugar em que vive, seja a confiança nas medidas, seja a confiança na ciência, seja a confiança na mídia, seja a confiança nos governos que estão à frente da pandemia, seja a própria história da pessoa, seja a própria experiência e sentimento em relação às medidas de proteção. Um dos mecanismos que identificamos durante nossa pesquisa que ajudam e promovem a adesão a medidas não farmacológicas no geral, seja na pandemia, seja de doenças crônicas, seja de prevenção à violência, é a educação em saúde, que é aquele mecanismo, né, que realizamos na comunidade, em que buscamos compreender a pessoa, o sujeito, aquela pessoa que estamos indicando a medida não farmacológica, como sujeito da sua própria existência, do seu próprio processo de saúde e doença, aquela pessoa que tem que ter autonomia nas suas decisões em relação à saúde, para assim conseguir ser responsável pela sua saúde em termos tanto individual, quanto familiar, quanto em coletivo. Então, levar em consideração o que a pessoa sabe sobre a doença, a sua percepção, o seu sentimento, na hora de se comunicar, na hora de determinar as medidas não farmacológicas, é extremamente importante para que a gente consiga, de fato, uma mudança de comportamento daquela pessoa. Nesse sentido, há um caminho muito grande entre perceber, entender e aderir. Porque muita gente sabe o que tem que fazer, muita gente entende que tem que fazer e o porquê. Mas por que não aderir? Por que eles não aderem a essas medidas? Então,
uma série de fatores, como eu já citei alguns, podem estar influenciando nesse contexto. A motivação, como eu já expliquei, o porquê de fazer aquilo. Ele vai ter algum benefício, né? Realizar o distanciamento social vai me trazer algum benefício além daquele de não pegar a doença? E se eu pegar a doença e for leve e fiquei vários anos afastado das pessoas que eu gosto e peguei uma doença leve, eu podia ter pego já e ter ficado perto de quem eu gosto. Então, por quê? Qual o benefício que eu vou ter em realizar essas medidas? É preciso deixar isso claro, certo? A comunicação de risco ela tem que ser eficaz, uma linguagem clara, uma linguagem que as pessoas entendam, que leve em consideração o sentimento dessas pessoas. Só entendendo o sentimento dessas pessoas em relação à doença, a gente vai conseguir identificar o que é que elas precisam e assim proporcionar ou incentivar uma mudança no comportamento delas em relação às medidas não farmacológicas. O ambiente rural, por si só, ele já é mais difícil de se trabalhar, embora seja rico, tem uma cultura fenomenal, as pessoas sejam de uma história de vida belíssima, mas por si só é um ambiente mais difícil de se trabalhar, onde as pessoas têm menos acesso à educação, a meios de informação, até a água para lavar a mão, essas pessoas têm menos acesso, não tem dinheiro, às vezes, para comprar álcool em gel, máscara. Então, a equipe de saúde, a gestão, ela precisa estar apta e ciente de como se trabalhar no ambiente rural. Não só no ambiente rural, mas quilombola, indígena, né, outras comunidades mais excluídas da população, né, as minorias. Então, a gente precisa entender as peculiaridades dessas populações para, assim, então, conseguir que haja uma mudança de comportamento, que haja uma adesão. A economia, os efeitos que as medidas não farmacológicas provocou na economia. Eu preciso ser empático na minha linguagem, eu preciso ser empático ao pedir que um feirante que vive daquilo tenha cuidado na feira, que às vezes essa feira será fechada e que vai dificultar a vida dele um pouco, mas para prevenir que algo pior, que um desfecho desfavorável pior aconteça, né? Que uma crise pior aconteça. Então, eu preciso ser muito empático ao pedir determinadas atitudes de uma população em que elas não entendem, às vezes, o porquê daquilo. Né? Para elas é mais importante o benefício de ter o que comer para elas. Ali é mais importante do que pegar a doença. Então, a empatia é sensacional, é fundamental, e, sobretudo, também um governo que haja, que não seja negacionista e que promova o bem-estar da população. A partir do momento que eu consigo minimizar os efeitos da pandemia com um governo eficaz e não negacionista, eu consigo melhorar bastante a vida daquela pessoa que está sofrendo pela pandemia, que teve perdas e que precisa, às vezes, de uma ajuda de custo e de outras medidas. Então, o governo eficaz no combate à pandemia também ajuda comprovadamente na adesão às medidas não farmacológicas. Algumas teorias dentro da psicologia médica, dentro da psicologia em saúde, tentam explicar o porquê também de algumas pessoas não aderirem ou aderirem mais às medidas não farmacológicas. A percepção de risco em relação à doença. Essa doença é grave ou não é grave? Então, o que ela entende sobre a doença é um dos fatores, como traz Rogers para a gente na teoria de motivação da proteção. O medo que ela tem em relação à doença. Aquela doença é grave ou não é? Mas a minha vulnerabilidade em relação a pegá-la. Estou vulnerável ou não? Eu tenho medo ou não tenho medo de pegar aquela doença? E a eficácia das medidas. Se eu percebo a doença, se eu tenho medo e se eu vejo que aquelas medidas são eficazes para me proteger, eu provavelmente vou mudar o meu comportamento para ter um comportamento protetor. Mas, se eu não me sinto vulnerável, ou se eu não tenho medo, ou se eu vejo que, apesar de ter medo e ser vulnerável àquela doença, e ser grave àquela doença, mas que aquela medida não vai funcionar, eu não vou ter um comportamento protetor. O benefício não vai ser suficiente para que eu tenha essa mudança de comportamento. Um fator que eu falei durante a motivação que me chamou bastante atenção
e que me motivou muito a fazer esse trabalho foi justamente entender o que seria, que provocaria, que mudaria o comportamento da população que eu assisto, da população rural, e como a gente poderia melhorar as nossas práticas de saúde, tanto em relação à pandemia e, obviamente, em relação a outras doenças, na área em que eu atuo. Então, a comunidade rural, por si só, ela já diferente da comunidade, da população das cidades grandes, né? O isolamento natural que essas populações apresentam podem trazer até um certo conforto em relação à pandemia. Muitos falavam, isso só acontece na cidade, ou isso não chega aqui não, a gente está muito distante. E isso pode trazer uma falsa sensação de segurança, porque comprovadamente, embora seja menor o contágio na área rural mesmo, mas o Covid e a mortalidade pelo Covid já está em todas as áreas, inclusive na rural. Mas como a gente instruir essa população? Como a gente motivá-los à mudança? Né? Quando 24% da população tem pouca ou nenhuma instrução. Né? Quando 1/3 dessa população não tem água encanada, como 71% depende exclusivamente da gente, a gente precisa atuar, entender a necessidade daquela população, para só assim a gente conseguir suprir as demandas de saúde dessa parte da população brasileira. Então, entender como elas constroem sua identidade, sua cultura, seu modo de vida, entender que é comum as habitações multifamiliares, entender que essas pessoas têm o costume de, à tarde, sentar na calçada, conversar com os amigos, né? Usar a própria calçada como forma de educação e saúde, e conversar na calçada com essa população. Então, entender o contexto em que essa população vive é de extrema importância para a gente conseguir motivá-los à mudança e à adesão às medidas não farmacológicas. Alguns estudos mostraram ao redor do mundo a adesão a essas medidas ou não, né? Alguns mostram que as mídias sociais são de extrema importância para se propagar as medidas não farmacológicas. Os jovens, sobretudo, têm maior adesão e maior percepção das práticas não farmacológicas quando vistas nas mídias sociais. Outros grupos são mais negacionistas, sobretudo os homens brancos, trabalhadores. Os países onde teve maior número de contágio, onde teve maior mortalidade, que enfrentou mais dificuldade na pandemia, também tendem a aderir mais a essas medidas, né, não farmacológicas. Nesse sentido, a gente buscou também outros estudos semelhantes e que eles indicam que outros estudos também precisam ser realizados para entender melhor o contexto das medidas não farmacológicas e da adesão a elas no mundo todo. Né? No caso, nosso estudo também irá contribuir para essa percepção. Em termos de objetivo, o nosso objetivo geral será analisar como a população do território de abrangência de uma UBS rural no município de Araçagi percebe e lida com as informações sobre as medidas não farmacológicas de prevenção da Covid-19, assim como se realiza as práticas correspondentes no seu cotidiano. E como objetivo geral, a gente buscará conhecer quais variáveis estão relacionadas à maior ou menor prática de prevenção ao coronavírus, se a prática dessas medidas de prevenção estão relacionadas com maior ou menor contágio da doença, como é que eles percebem o grau de gravidade que eles atribuem à doença, o número de morador por casa em casas menores está associado ou não ao contágio de doenças, né, ao contágio pela doença. A metodologia do trabalho, como eu falei, será um trabalho de campo que originará um artigo e a partir daí a gente, pela análise de dados, buscaremos responder às nossas perguntas de pesquisa, né? Esse projeto, um será o artigo original e o outro a medida, o projeto técnico, que será o podcast, e a metodologia desse trabalho comportará um estudo de abordagem quantitativa, do tipo observacional, descritivo e transversal. Nós não buscaremos intervir
no campo de estudo, durante a entrevista, durante o processo de pesquisa, né? O local de estudo, como eu falei, é a zona rural do município de Araçagi. Para quem não conhece, Araçagi é um município aqui da Paraíba, ali perto de Guarabira, vizinho a Guarabira, na segunda região de saúde, a 84 quilômetros da capital. A UBS, propriamente dita, é numa área 100% rural, ela não pega nenhuma parte da cidade, ela está a 12 quilômetros da cidade, ligada por uma estrada de barro, e é composta por 6 microáreas. Tem em torno de 1.596 habitantes e 500 famílias. Esse território tem algumas cidades vizinhas importantes aqui na região da Paraíba, como Guarabira, Pirpirituba, Mamanguape, e Araçagi, por si só, é um dos maiores produtores de abacaxi aqui do estado, né? O que promove a Paraíba ao redor do mundo aí na produção de abacaxi. A amostra, colheu-se uma amostra não probabilística, acessível, com inclusão das famílias, de 70 famílias que frequentaram a USF nos últimos 90 dias, e adaptou-se o critério de exclusão, porque as pessoas não têm acesso, às vezes, à internet em casa, não têm acesso ao celular, então essas pessoas foram até a unidade de saúde, onde realizaram um inquérito. Esse inquérito, esse instrumento de coleta, foi um questionário com 30 itens que variam desde as características sociodemográficas, a relação com a unidade, quais as medidas mais utilizadas pela população, se eles tinham alguma comorbidade que poderia indicar maior risco de mortalidade pelo Covid, e se alguém da família teve contágio ou não pela doença. No que diz respeito à análise estatística, a análise dos dados desse projeto, desse artigo, será realizado através da estatística descritiva e inferencial. Na estatística descritiva, os dados serão apresentados com a frequência relativa e absoluta, e na estatística inferencial será utilizado o teste Duque quadrado para se explorar a associação entre as variáveis utilizadas. A força e a direção dessa associação será explorada através da razão de prevalência, com indicação de um índice de confiança de 95%. Utilizaremos, para tanto, o software SPSS nessa análise de dados. Esse projeto foi submetido já ao CEP da Universidade Estadual do Amazonas e aprovado, e, além disso, as pessoas que participaram da pesquisa assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O segundo produto, que também me motiva muito a realizar esse projeto, é um podcast. Realizaremos uma série de podcasts, cerca de 8 episódios, que abordarão o tema Covid-19 em Araçagi e no mundo, com expressões regionais, com combate a fake news, que será divulgado na rádio comunitária do município, que vai ter um elevado alcance pela sua reprodutibilidade, né? As pessoas podem escutar, reescutar, podem levar para os amigos, podem apresentar esse podcast na unidade, em rodas de conversa, em salas de espera. Será um produto culturalmente competente, utilizaremos literatura de cordel, então é algo que vai me motivar bastante, e buscaremos, a partir da própria experiência da gente e dos resultados apresentados e descobertos nesse trabalho, ajudar no combate à pandemia, tanto no município, mas principalmente na região de Canafístula. Divulgaremos também plataformas de streaming, como Spotify, outras plataformas sociais, como Facebook, Instagram, para melhorar, ampliar o acesso dessa população, e a gente vai conversar com essa população de uma forma bem criativa nesses episódios, de modo que a gente entenda e que a gente consiga dar respostas às necessidades de saúde dessa população. Esse é o cronograma que eu espero cumprir na minha defesa e na minha conclusão de mestrado, e eu espero a contribuição de vocês e a ajuda para a gente conseguir cumpri-lo. E, por fim, eu queria dizer
que é uma frase que me acompanha bastante durante a minha vida acadêmica e que eu levo e que vivenciei muito nesse mestrado. É uma frase de Chiara Lubick, onde ela diz que se tu queres aprender, tu estuda. A gente estudou muito nesse mestrado. Se tu queres aprender mais, escolhe um bom mestre. Professor André, professora Hilva, professora Ana, muito obrigado. E se eu quero aprender mais e melhor, ensinas o que aprendeste. Eu quero aprender mais, eu quero ensinar, quero ser professor, quero mostrar para a população de Canafístula que realmente sim é possível, apesar desse desgoverno, a gente conseguir melhorar a situação de saúde dessa população, apesar desses vieses, desse momento tão difícil que é a pandemia pela Covid-19. Obrigado. Muito bem, Selmi. Agora terminada a fase da exposição do seu projeto, vamos passar para a segunda fase de arguição. A apresentação levou 37 minutos, aliás... Não, eu corri para não... Teve uma hora que eu sei, e o cronômetro aqui de lado... Não quero assustá-lo. A apresentação levou 32 minutos. Queria fazer um adendo, que esse tempo é muito injusto. Sim, certo. Que a gente fica nervoso olhando aqui e a gente tem mais coisa para falar e acaba se perdendo. Dá vontade de parar e dizer, não aguento mais. Então, respira bem profundamente, certo? E toma um pouco de água. E agora eu passo a palavra à professora Ana. A gente não fala nada que planeja, viu? Não adianta. Professora Ana, por favor. Bom dia, professora Rio, professor André, Isauni, né, os outros colegas ou familiares aqui presentes. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade conferida pela professora Rio e pelo Prof. Saúde de estar aqui avaliando esse trabalho, né, e de pensar, já estava tão arrumado o primeiro projeto que eu li, já estava tão bem escrito, tão bem elaborado, que quando chegou o texto de Isauni, a proposta dele, eu pensei, acho que eu não vou ter que falar nada, né? E a gente vê, eu fiquei impressionada, Isauni, porque tem tempo que eu li um texto tão bem escrito, o cuidado, o zelo com o vernáculo, né? Não que a gente procure isso, mas o fato de ter facilita a leitura, torna a fluência daquilo que você pretende desenvolver muito mais fácil. Então, eu parabenizo você por isso, porque isso dá trabalho, e que tem que ler, reler, concatenar essas ideias, né? Então, é muito bom. Sua exposição, apesar de você dizer que acabou não falando o que você tinha pretendido falar, foi excelente. Então, você tinha plano A, plano B, plano C, muito boa, né? E a gente vê essa implicação, a proximidade entre o projeto maior, né, e o desejo seu de desenvolver essa pesquisa, porque ela é importante para o espaço, para o locus, né, seu enquanto ator, enquanto educador, enquanto profissional de saúde, né? Então, que bom que esse casamento se deu, como a gente viu também que aconteceu com Liliane, né? Então, perfeito. Então, já lhe dou os parabéns por isso. E a gente tem que contribuir, como você disse, né? Há essa expectativa. Mas eu já dou os parabéns a você e a professora Hilva pela ideia, pelo texto, e vamos conversar um pouquinho sobre ele. Eu vou tentar ser rápida, né? Porque alguns comentários que eu fiz depois eu compartilho com vocês o texto, então, bora lá. A apresentação, né? Ela é muito boa e a gente sente tudo isso que você falou, o seu engajamento, a sua preocupação, né? Isso é fruto desse percurso, dessa trajetória sua desde os caminhos da graduação, né? Então, bacana. Eu tive uma dúvida ali. Ela fica como elemento pré-textual ou como elemento textual? Porque eu lembro que no outro projeto ela veio depois do sumário. Aí eu tive uma dúvida quanto a esse arranjo aí, né? Se ela viria antes mesmo ou se ela viria depois, antes da introdução e pós-sumário. Mas isso aí depois você verifica, tá certo, Isauni? Certo. A senhora fala a apresentação, não é isso? Isso.
Eu tive dúvida quanto à localização dela no corpo do texto, tá? Depois você verifica. Eu vou só abrir aqui e a gente vai conversando rapidamente, né? A gente vem aqui no teu resumo, Isauni. Eu não sou de ficar olhando o resumo nesse momento, porque eu sei que é uma coisa que vai mudar bastante, né? Mas eu queria te fazer uma provocação, né? Nessa tua segunda, terceira, quarta linha. Contudo, não se sabe que fatores influenciam a tomada de decisão dos indivíduos, famílias e comunidades no cumprimento dessas medidas relativamente simples. E aí eu fico pensando, a gente não sabe, ou tem estudos que fornecem pistas, né? Eu localizei uma revisão sistemática que mostra algumas coisas com relação à faixa etária, mostra algumas coisas com relação à população mais privada de algumas informações, né? Então, talvez a gente tenha esse conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que ser olhado com base no locus, né? Como você disse aí, o que acontece na Nova Zelândia, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos ou na África, não se aplica ao que acontece em Araçagi, né? E na sua comunidade. Então, eu tenho a impressão, isso acontece um pouquinho ao longo do texto, e eu sinalizo que existem pistas, sim, de quais são os fatores que poderiam impactar na adesão a elas, as medidas não farmacológicas de um modo geral, só que esse conhecimento, ele tem que ser compreendido, né, com base nessa realidade local. E como você disse aí, as particularidades e especificidades da sua comunidade diferem de uma outra comunidade rural, talvez em Pernambuco, estado vizinho, né? Então, isso mostra a relevância, a pertinência e o quanto esse olhar direcionado, ele pode ser muito mais potente para as intervenções futuras, que não vão acontecer nesse estudo, claro, mas que você já está pensando aí como é que você se movimenta, né? E movimenta a comunidade, e movimenta gestores e outros colegas que atuam contigo, né? Você tem essa percepção? Por favor, fique à vontade para me interromper e falar a qualquer momento, tá, Isauni? Certo, eu entendi perfeitamente o que a senhora pontuou, e realmente, de fato, no meu trabalho eu mostro quais são essas pistas. Eu falo da cultura, eu falo da teoria de motivação, então não é que a gente não saiba, a gente não sabe de certeza, né, o que é que pode, e a gente se refere também, mais especificamente, talvez deixar isso mais claro, àquela comunidade mesmo. O que é que de fato pode estar provocando ou não a adesão às medidas não farmacológicas ali naquela comunidade. E eu falo no trabalho realmente sobre essas pistas, então talvez deixar mais claro, no resumo e durante o trabalho, também a que a gente está se referindo, foi uma excelente dica mesmo que a senhora nos proporcionou. Pronto, com relação à introdução, eu também tenho a percepção que ela está um pouco extensa, né? Então, talvez nessa versão final, lá em maio, que maio está batendo na porta também, né, Isauri, mas vai dar tudo certo, ela poder ser mais sucinta, né, mas isso aí depois você vê se é pertinente, tá bom? E aí, bora lá. Aí, a gente tem aqui, né, alguns momentos que fica muito visível na minha compreensão. A gente tem que considerar a possibilidade dessas pessoas aderirem a essas medidas, né? Então, ainda que elas tenham essa compreensão, ainda que elas possam estar motivadas, existem fatores, barreiras que dificultam essa implementação. Você citou algumas delas aí. Então, por conta disso, eu já vou chamando a atenção para um aspecto que me parece interessante. Na tua versão final, você, professora Hilva, sintam falta disso, de na fundamentação teórica, abrir um espaço para falar da Paraíba e de Araçagi. Como é que foi em Araçagi? O primeiro caso de Covid foi diagnosticado quando?
porque você comenta, né, que houve aquela interiorização, e o primeiro momento ficou mais concentrado nos grandes centros urbanos. E o primeiro óbito? Se a gente fosse falar de ondas, né, como que foi isso? Então, eu senti um pouco de falta de ter um espaço para que você descolasse um pouco desse cenário internacional e nacional e se concentrasse na sua realidade local. Até porque, pelo que você falou e pelo que você escreve, é provável que você encontre alguns achados que somente consigam ser explicados à luz desse olhar para dentro dessa comunidade, né? Então, eu penso que com base no que você coletou e nos resultados que você vai obter, principalmente nas associações que você achar, você sinta falta de colocar mais algumas informações, abrir alguns tópicos na fundamentação teórica que te deem argumentos para você discutir os seus resultados. Esse eu acho interessante, né? Um espaço maior para você falar de Araçagi, e se tiver dados assim, nessa comunidade, né, rural, houve óbitos? Caso tenha algum mapa, algum informe, assim, também falar um pouco sobre, né? Eu estou já falando da fundamentação teórica, porque uma coisa está relacionada com a outra, tá, Isauni? Se você não, se eu for confusa em algum momento, por favor, me diga, né? E aqui eu vou assinalando informações que você traz que são importantíssimas, né? Mas, por exemplo, aqui, né? Tem uma outra, deixa eu só assim. Em alguns momentos eu senti falta, Isauni, de você incluir fontes. Quais são as citações que respaldam aquela informação, tá? Eu sinalizo esses momentos e fiquei pensando, é a fala dele, mas são dados que seria interessante ele citar de onde vieram, de onde eles foram utilizados ou extraídos, tá? E nesse texto eu sinalizo isso, tá, Isauni? Depois você vê se é possível. E como você fala, né, os profissionais de saúde têm percebido que essa tarefa é desafiadora, né? Que essa informação, ela chegue, informação qualificada, e seja capaz de gerar mudança que consiga impactar em indicadores de mortalidade. E aí, ainda bem que você falou, né? Olha, são muitas perguntas, mas nem sequer são tantas assim, porque o questionário é muito rico e, de fato, né? São muitas questões, mas elas estão interligadas. Era isso que eu queria falar na tua introdução. No teu objetivo geral, Isauni, como tem uma estatística inferencial, eu fiquei pensando, seria interessante incluir nesse objetivo geral por exemplo, né, assim como se realiza as práticas correspondentes no seu cotidiano, e se características demográficas, sociais e econômicas estão associadas à percepção e prática destas medidas e ao risco de contrair Covid-19, né? Porque a percepção que eu tenho é que esse objetivo, ele parece dar conta mais da parte descritiva, e você vai buscar identificar quais são esses fatores, né, por meio do teste de hipóteses, o que quadrado, e verificar quais são aqueles que têm uma associação mais forte. Então, quem sabe nessa versão final, se acharem pertinente, incluir no objetivo geral, que vai ter esse desdobramento também, que isso é perspectiva e proposição desse estudo. Tudo bem até agora? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu tentei buscar realmente os dados específicos de canafístula, não foi possível, eles perderam. Teve uma... Tá conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Eles se perderam, eles não durante a pandemia eu passei 1 ano e um pouquinho na vigilância, lá de Araçagi. Enquanto eu estava na vigilância, eu separava por comunidades, por bairros, até mesmo para se poder intervir, né? Eu preciso saber onde tem mais contágio, para ter umas ações mais enfáticas. E há 1 ano, mais ou menos, mudou a gestão, e eu saí dessa função
e perdeu-se esses dados. Eu não consigo dizer os números de canafístula, nem separar mais por região em Araçagi. Eu consigo identificar os óbitos perguntando aos agentes de saúde. Né? Aí vai ser um dado que eu vou atrás, certamente. Mas olha, fique tranquilo, se não for para esse texto em si, mas para um outro momento, tá? Mas pelo menos de Araçagi, a gente consegue ter esse cenário e vai imaginar, talvez na discussão você possa trazer esses elementos dessa sua vivência, né, e disso que você observou lá, sem crise, sem estresse, né? Mas ainda bem que de Araçagi a gente consegue recuperar e contar um pouquinho essa história. E uma curiosidade, professor, é que demorou mesmo a chegar caso lá, e vou citar isso também. Demorou, enquanto as cidades vizinhas já tinham bastante casos, a gente demorou mais a chegar a casos, a gente conseguiu ter uma mitigação importante no começo da pandemia, depois não, né? Mas a gente conseguiu, talvez isso tenha alterado também a percepção das pessoas. Perfeito, Isauni. Deixa eu vir para cá, aí já terminamos aqui os objetivos, a justificativa, né, perfeito, e assim a gente passa a conhecer você um pouco melhor. O professor Ariel e o professor André já lhe conhecem, né, de longas datas, mas então eu me aproximei um pouquinho mais por meio da apresentação e da justificativa. Perfeito. Aí a gente caminha agora, né, na página 14, né, a tua segunda linha reforça um pouquinho essa preocupação que eu expressei aqui sobre caracterizar um pouco Araçagi e, se possível, canafístula, né? Quando você vem assim, possui dificuldades de acesso aos serviços, depende do SUS, como pode ser observado no povoado de canafístula, né? E aí eu localizei o Plano Municipal de Contingência para enfrentamento, né, do SARS-CoV-2 de abril de 2020, com foco em Araçagi. Claro que é um documento base, que serve para vários municípios, mas tem informações ali de Araçagi, né? Então, eu estou frisando isso para falar desse desejo que eu penso que você vai sentir de incluir o tópico contando mais sobre como se deu a evolução da pandemia em Araçagi e quais foram as medidas que foram tomadas lá para enfrentar. Por exemplo, eu fico imaginando que até o primeiro caso se teve um movimento diferente depois de que houve o primeiro caso, quando começaram a acontecer alguns óbitos. Então, narrar um pouco isso, né, se possível for, tá, Isauni? Se possível for. E não precisa entrar em detalhes, não, mas só para a gente localizar o que se deu lá em função de um contexto maior e crescente. Então, a gente já está aqui, a sua revisão de literatura, você conta um pouquinho da pandemia de Covid-19, né? Então, vem essa questão de dividir um pouquinho, se for possível, se você sentir, se você e professora Hilva sentirem, a partir dos dados que vocês tiverem, que é interessante colocar mundo, Brasil e um pouquinho da Paraíba e de Araçagi, esses dados que você trouxe agora, tá bom? A gente vem caminhando um pouquinho aqui, medidas não... sim, aqui na página 18, Isauni, eu fiquei pensando nessas frases anteriores ao tópico 4.2. A população geral, embora menos vulnerável, eu fiquei pensando se seria vulnerável ou se seria susceptível aqui, né? Porque... fiquei pensando que se refere mais a um risco biológico do que a vulnerabilidade em si. Mas são algumas reflexões que eu faço e que depois você pode ver com mais calma, né? E com relação a esse tópico de vulnerabilidade, eu penso que você vai sentir, com os resultados que você está tendo e com as análises, que vai ser importante você tentar compreender a adoção dessas medidas ou a não adoção pelo conceito de determinantes sociais de saúde. Então, se a gente for observar, né,
eu vou falar um pouquinho mais de detalhes já, mas quando a gente pensa em moradias, cômodos, pessoas, né, número de casos, quando a gente pensa em variáveis que você vai explorar aí como explicativas dessa adoção ou não, eu penso que você vai acabar naturalmente caminhando para algumas teorias que não se apoiam somente em um conceito mais psicológico, né? Você vai ter que beber desse marco conceitual aí, para que você consiga explicar melhor, principalmente considerando as particularidades e o que você retratou para a gente, via oral e via escrita, de canafístula, né? Então, deixa eu avançar um pouquinho aqui, para que eu possa te falar um pouco mais a respeito disso, né? Deixa eu ver onde é que eu falo mais a respeito de, acho que é no teu outro tópico, aqui, pronto, no teu item 4.4, na página 27, né? Quando você fala das motivações para comportamento de proteção à saúde, né? Então, eu acho que aquele modelo de Dahlgren e Whitehead, ele vai ajudar muito aquelas camadas. Então, quando a gente pensa nesses comportamentos, eles vêm em uma camada, né, acima, ou comportamentos e estilo de vida, vem em uma camada acima de fatores individuais e que estão relacionados aos macrodeterminantes. E me parece que essa interrelação, esse modo de enxergar e essa lupa será útil para que você consiga explicar, né, na tua versão final, alguns resultados que você possivelmente irá encontrar. Então, aquilo que eu estou te propondo é que você pudesse ampliar um pouco esse olhar, e esse olhar ele vai vir com essa fundamentação teórica, com esse marco conceitual, para que você tenha a possibilidade depois, com o desdobramento desse trabalho, ainda que nem tudo seja de sua governabilidade, claro, mas que se consiga propor condições de enfrentamento que resultem ou que impactem mais fortemente em melhoria dessa condição de saúde, e aí é não adoecer, ter formas leves e praticar as medidas não farmacológicas, amparado com o olhar dos determinantes sociais e da vulnerabilidade que está atrelada a ele. Eu acho que esses conceitos, eles podem, né, dar um certo respaldo maior aos seus achados, tá, Isauni? Eu já vou. Tem outras observações aqui, mas eu vou deixar para a gente falar sobre no texto mesmo, né? No 4.5, onde você traz essa questão da educação em saúde, na atenção primária à saúde, no contexto da Covid-19, eu queria ouvir um pouco de você, principalmente por ser comunidade rural, como que foi o papel dos ACS nessa pandemia em canafístula? Primeiramente, obrigado, realmente são observações muito pertinentes. Estou anotando tudo aqui, mas se a senhora puder me enviar, eu espero que para eu dar seguimento. Realmente, essa questão dos determinantes sociais, embora eu tenha em mente e cite algumas vezes, talvez descrever sobre isso e aprofundar esse tópico seja realmente muito importante, porque, sem dúvida, isso direciona ou não o comportamento da população lá. Em relação aos ACS, de início eles tinham muito medo, certo? Então, realmente ficou comigo e com a enfermeira o cuidado ao Covid para a população. A gente, depois, obviamente, a gente foi com habilidade de comunicação, pisando em ovos, a gente conseguiu trazer o ACS para nossas práticas de saúde em relação à prevenção ao coronavírus. E o que a gente fazia, professor? A gente ia para a calçada mesmo das casas, não entrava, tentava não entrar, ia com equipamentos de
de proteção, e cada ACS, né, para sua área, ia conosco, eles acompanhavam a gente nas visitas, e a gente ia para a calçada das pessoas orientar e falar sobre a pandemia, né, principalmente no começo, que era tudo muito incerto, a gente não tinha dados, não tinha realmente comprovação das medidas não farmacológicas, embora utilizadas em outras pandemias. Então a gente ia para a calçada, quando chegava muita gente perdeu emprego, lá muita gente sai da cidade para ir para o Rio de Janeiro, ou para o Sul, alguma coisa assim, trabalhar em circo, trabalhar em restaurante, trabalhar em portaria. Muita gente perdeu emprego, assim, era diariamente, chegavam ônibus mesmo, lotados de araçagienses, de pessoas de canafistas que perderam emprego e voltaram para a área. Então, eram pessoas que chegavam, queriam visitar os familiares, queriam dar festa, queriam andar pela cidade. Então, a gente ia diretamente na casa dessas pessoas, ali na calçada, fazia uma conversa e pedia o isolamento, aí pronto, aí o ACS, a gente pedia para o ACS, que mora ali na área, fiscalizar, nos falar quando alguém chegasse de alguma área de risco, né? No começo a gente tinha esses critérios de área de risco. Quem vinha de São Paulo, do Rio e de tal estado tem mais risco de estar contaminado. Então no começo a gente tinha essa definição. Hoje mais não. Mas aí chegavam os ACS. Chegou fulaninho de não sei onde, a filha de não sei quem tá com sintoma. Então eles faziam o papel ali de fiscalizador, mas sobretudo de elo entre a comunidade, que eles moram lá na região, com a gente, com o resto da equipe. Mas no começo eles tinham muito medo, mas depois eles ficaram responsáveis realmente por esse papel, porque a gente também não conseguia dar conta depois com o aumento da pandemia, de orientar a população, de identificar pessoas sintomáticas, de encaminhar para a unidade, para os serviços de urgência. Então, eles que ficaram responsáveis por esse papel na unidade, mas no começo foi mais difícil. Pronto, de posse dessas informações, você acha que essa história, né, esse desenrolar de fatos, ele precisa ser contado em algum lugar de sua dissertação? Sim, eu acho que fica. Isso, lá em Canafístula, né? Então, é isso que eu senti um pouco de falta, que não tem problema que esteja ausente nesse projeto. É só que, quando a gente lê sobre, né, o locus, e a gente ouve você, a gente imagina que essas informações, elas vão fazer link, elas vão fazer interface, vão ser importantes para explicar os seus achados, né? Esse olhar local e especial devido às particularidades e especificidades da cidade e dessa microárea especial de Canafístula, tá, Isaúni? Então, talvez você tenha que se debruçar um pouquinho e sistematizar isso, né? Mas isso aí pode naturalmente surgir em um momento depois, quando você estiver finalizando e escrevendo o seu trabalho. Então, bora lá. A metodologia, né? Nossa, né? Super bem descrita, bem elaborada, né? E aqui, né, você fala com tópicos voltados principalmente à população do território da unidade básica de Canafístula. E aí eu volto com essa minha preocupação de que você forneça algumas informações sobre Araçagi, em especial sobre Canafístula, né? Acho que poderia também colocar um pouquinho mais de informações nesse cenário. Por exemplo, o índice de vulnerabilidade social de Canafístula é 0,536. Acima de 0,500, o IPEA classifica como índice muito alto, né? Então, levando em consideração a proposição do estudo, pode ser interessante caracterizar também com mais esse indicador aí, né? Tudo bem que é de Araçagi, mas talvez seja ainda mais alto em Canafístula, tá? Então, aqui eu dou algumas pistazinhas de informações que talvez pudessem ajudar a gente a entender melhor esse cenário, tá? E não tenho muitas coisas para poder falar na metodologia, né? Porque tá muito clara,
e já vem de um projeto maior, né? Você fez algumas adaptações que foram importantes, levando em consideração quem são essas pessoas, né? Quem são os participantes desse seu estudo, a análise. E com relação ao produto técnico, nossa, como você descreveu bem, né? Eu já imaginei todos os episódios, os 8 prontinhos, você mostra como é que você pretende fazer, quais são os softwares, né? Então, o podcast, né, vão ser muito potentes. Eu fiquei pensando somente numa coisa. Dentre os tópicos e os atores que você irá chamar para poder formulá-los, você acha que teria alguma relevância chamar pessoas da comunidade que já tiveram Covid Sim, para eu dar um pretendo. depoimento, né? Então, para além desses tópicos que estão perfeitos, quem sabe aí o fulaninho que conhece o ciclaninho que teve, que sofreu um pouco, né? Ou que perdeu alguém, se você achar que é que pode, que cabe, né? Porque é muito sofrimento para a pessoa expressar, a pessoa tem que estar confortável em fazer esse relato, em compartilhar, Eles mas também gostam de falar, gostam. gostam, né? Gostam. Pronto, porque eu acho que fica mais leve, né? Esse sofrimento. Você também pode pensar que vai auxiliar, que vai ter um papel aí de pessoa que pode ajudar outros a não passarem pelo que você passou e está passando, né? Então, eu fiquei pensando nisso também, nesse outro podcastzinho com essas pessoas com uma outra finalidade. Não sei como é que você viu, você Perfeito. já disse que acha interessante, né? Sim, sim, eu acho que tem uma potência fundamental, né? Aprender pelo exemplo. Eles sempre citam o contrário, às vezes, né? Ah, não sei quem pegou e foi muito leve. Então, se eu pegar, eu acho que vai ser leve também. Então, talvez trazer o exemplo mais doloroso seja fundamental mesmo. Eu adorei a ideia. Pronto, assim, ó, tem outras questões menores, eu mando no texto, mas só posso dar os parabéns e desejar sucesso, Isauni, né? Estou já na expectativa desses resultados e vou ficar procurando, assim, como é que estão as coisas lá em Canafístula? Deixa eu ver se eu acho Isauni aí movimentando aquele pedaço, né? Meus parabéns à professora Obrigado. Hilva, a você e ao programa, tá? Sucesso. E muito obrigada pela possibilidade de estar aqui. Um Eu que beijo. agradeço, professor. Eu que agradeço e espero a senhora na defesa. Nós estamos muito gratos a você, professora Ana, pelas preciosas contribuições, né, como parte desse processo de amadurecimento do trabalho de Isauni. Foram muito valiosas as suas contribuições, suas observações, e esta última me deixou bastante entusiasmada, né, Isauni? Ter a Sim. participação, né, de pessoas da comunidade de Canafístula em um episódio à parte do podcast. Gostei muito mesmo. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor André. Bom, bom dia a todos. Agradecer o convite feito pela professora Hilva para estar aqui na banca do Isauni, que é um colega de trabalho, né, já que foi docente, né, do nosso departamento. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos juntos. E, acima de tudo, ele mostrou aqui, acho que uma postura muito importante sobre a sua trajetória pessoal, né? E aí eu já começo dizendo que isso teria que estar dentro do trabalho, porque a sua fala com relação à sua implicação, ela é muito importante para esse tipo de trabalho, né? Assim, a gente sabe que não é todo aluno de medicina que busca se dedicar ao que você vem se dedicando, que é a medicina de família e comunidade, né? A gente sabe muito bem, né, que quando vocês entram na universidade, e a medicina é um curso extremamente importante para a sociedade, né? Mas as exigências que eu acho que a sociedade faz aos médicos, às vezes está bem distante de ser o método de medicina de família e comunidade, né? Vocês mesmo, quando eu tive a oportunidade de estar com vocês como preceptor, né? E eu não tenho formação médica, né? Eu via muito
que vocês diziam, né, que a visão que que os outros médicos tinham de vocês era uma visão muito distorcida, vamos dizer assim, né? E eu acho que você trouxe aqui um depoimento que é muito importante, né, que mostra a postura de um profissional de saúde que fez uma opção nobre, claro que todas as outras são, mas a sua tem um grau de implicação muito importante, né? E eu acho que isso precisa aparecer com mais força na sua, do seu trabalho, porque você disse isso aqui, né? Com muita clareza da sua trajetória. Você terminou um curso de medicina, optou por fazer uma residência em medicina de família e comunidade, depois foi docente, né, do nosso departamento, você depois entrou no mestrado, você vem agregando uma série de coisas à sua formação e à sua construção, que elas são importantes e elas transbordam dentro do próprio trabalho na sua fala. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa começar a explorar mais no espaço acadêmico e nas nossas posturas como pesquisadores, sabe? Às vezes é exigido do pesquisador uma frieza metodológica, né, muito grande. O pesquisador, às vezes, não pode nem ter sentimento, pelo amor de Deus, né? Não pode ter sentimento, tem que estar longe do objeto, não pode se implicar. Tudo bem que a gente use alguns instrumentos que permitam que a gente tenha uma certa isenção, vamos dizer assim, sobre determinadas coisas. Mas não custa nada você ter o seu sentimento também, né? Porque também, se não fosse assim, a gente ia viver do quê? Então, eu acho que isso é interessante, sabe? Eu acho que esse mestrado profissional, né? Ele tem esse elemento, o que eu não quero dizer que o acadêmico também não tem, entendeu? Então, eu estou dizendo isso até porque ontem foi uma exigência, vamos dizer assim, da banca com relação à própria Natasha, né? Que fez um trabalho também muito bonito. O áudio Professor, parou. o áudio... Desculpa, fechou agora. Bom, falar depois da professora é muito assim, é muito fácil, porque ela já praticamente, eu tinha feito algumas anotações, mas assim, grande parte das coisas que a Ana colocou, eu assino embaixo, certo? Essa questão da formatação, apresentação, sumário, eu acho que isso é uma coisa de forma que efetivamente vocês vão observar, né? O resumo também eu senti um pouco o que ela colocou, mas como é um resumo vinculado ainda a uma qualificação, ele vai realmente sofrer consideráveis mudanças, até pelo que ele trouxe aqui e pelo que ele falou. Então, eu realmente acho importante que seja observado, né? Eu também achei, concordo com ela, a introdução é um pouco extensa, certo? E aí, no final, na página 10, você traz 10 e 11, né? Que é antes dos objetivos. Você traz assim um rol razoável de perguntas, né? Eu acho que era depois importante, um exercício seu, para ver como essas perguntas elas se correlacionam com seus objetivos, certo? Porque eu acho que as suas perguntas elas têm um sentido. E isso pode ajudar você até a limpar isso. Não estou dizendo que elas não possam ser mantidas, né? Mas assim, eu acho que à medida que você vai falando aqui, que você vai desenvolvendo, essas perguntas elas vão começando ou a se juntar para integrar blocos, ou até a deixar de existir por não necessidade agora. Mas isso é um processo que você vai vivenciar, e eu acho que é importante que você veja isso. Depois é importante você olhar, que eu achei que tem uma certa diferença entre o objetivo geral, que você coloca na 12, e o que você expressa na 11. O objetivo geral desse estudo é, portanto, identificar e analisar como a população tal. E no seu geral aqui é analisar como a população de abrangência lida com a informação. Então, dá uma olhadinha nessa conformação aí para ver. A outra coisa é que você trata as perguntas como hipótese, se eu não me engano, né? E depois você... É porque você fala assim... É porque você diz assim, com base nesses pressupostos. Pressuposto é uma coisa já consolidada, entendeu? É um pressuposto. A hipótese é algo que eu vou
né, desenvolver ou confirmar ou não. Então, veja essa coisa de pressuposto e hipótese, porque acho que aí tem um ajuste a ser feito. Mas isso não é uma coisa do outro mundo. Objetivos específicos, eu vou fazer a mesma fala que eu fiz na outra banca. Eu acho que verificar o impacto percebido e avaliar as associações tem objetivos aqui que eu acho que era interessante eu observar se há a condição de. Não sei se a pesquisa daria essa condição com o que a gente tem. Se vocês avaliam que sim, mantém. Se não, não há demérito nenhum de você ajustar o objetivo, né? Até porque eu acho que tem coisas aqui que estão muito próximas. Conhecer fontes e tipo de informação, o primeiro específico, conhecer grau de credibilidade atribuído a informações, acho que é bom dar uma olhada para, né, ver se é possível ajustar ou integrar, né? Justificativa. Vou fazer uma fala geral sobre o que a professora colocou. Acho que Araçagi precisa aparecer mais um pouco, né? De onde você está falando, né? Como município. E, claro, se você puder assim, trabalhar mais o Canafisto, esse lugar onde você vivenciou tanto. Você fez uma fala aqui que está gravada, que você pode usar muito do que você falou aqui com relação aos agentes comunitários, com relação à chegada de pessoas. Isso é um elemento, é como se fosse um diário de campo que você não escreveu, mas está na sua cabeça, né? Você conta a história sem precisar ter escrito nada, porque você é um ator que vive Araçagi permanentemente. Você não é um passageiro, você é um permanente, né? Você está lá todo dia e você já passou por vários lugares. Fui da epidemiologia, olha mesmo, né? Fui da epidemiologia, depois estou lá na unidade básica, trabalhei na regulação. Então, você tem um conhecimento sobre Araçagi que eu acho que é interessante ser colocado, até porque é a sua experiência de vida, né? Isso é muito rico, né? Então, eu acho que Araçagi realmente precisa aparecer, a força do que lhe motivou, né? Gostei bastante dos elementos da sua revisão, né? Da escolha que você escolheu, dos elementos que você escolheu. Só acho que, como nós estamos trabalhando no mestrado profissional vinculado à atenção primária, na atenção básica, eu acho que caberia aqui um enfoque da atenção básica, porque se você olha direitinho, a pandemia 4.1, a pandemia de Covid-19, vai da 17 até a 19, medidas não farmacológicas de prevenção da Covid, que vai dar, é o 4.2, da 19 a 22. Comunicação, informação e saúde, adesão da população às medidas, que é o 4.3, e assim vai. Tudo bem que a atenção básica pode até aparecer por aqui, mas eu acho que tem que ter ou é um desses tópicos, ou um tópico, aí vocês avaliam, que traga essa questão da atenção básica, da equipe de saúde da família, dos princípios norteadores, daquilo que foi tão importante ter sido trabalhado, porque a atenção primária, em que pese não ter sido valorizada como foi um respirador, como foi um hospital, né? Ela foi fundamental para o bem e para o mal. E vou citar aqui um exemplo de para o mal. Eu estou fazendo um trabalho de pesquisa estudando federalismo, né? A nova conformação do federalismo brasileiro e a Covid-19. Uma das missões dos pesquisadores foi estudar o relatório da Covid do Congresso, do Senado, a CPI da Covid. Ele tem 1.339 páginas. Ele é um documento que todo pesquisador devia ler, todo ele. E eu não estou falando pelo viés político, ideológico, estou falando pelo conteúdo que ele traz de documentos robustos que mostram. Por infelicidade nossa, ontem eu disse na sessão que eu tive com os pesquisadores que foi a forma de atuar do governo, porque o pessoal diz assim, o governo federal não atuou. Não, ele atuou. E a atuação dele, infelizmente, por N motivos, ela não foi adequada, não foi correta, não foi... E o relatório mostra isso. Primeiro, o uso da atenção básica em Manaus como porta de entrada para o uso da cloroquina. Está fartamente provado. Né? E isso fez com que esse espaço, que é um espaço de disseminação de informações, como você trouxe aqui fartamente, um lugar de acolhimento, de respeito,
um lugar de contato do território dos mais vulneráveis, fosse o espaço de disseminar uma prática científica não comprovada. E isso aí não estou dizendo porque é uma mentira. Todo mundo, pelo menos os estudos mostram isso, né? Não existe uma comprovação científica para o uso desse material. Ou, por exemplo, fazer uma pesquisa sem o ateste do CONEP para uso de cloroquina, né, de forma via oral, não sei como, via por inalação, sei lá o que seja. Ou, por exemplo, que é o centro do seu trabalho, o pagamento de quase 25 milhões de reais em peça publicitária para incentivar o tratamento precoce. Aí eu fico pensando, o povo de Canafístula ligando um rádio, não é verdade? E ouvindo isso, o que é que ele vai fazer? Ele vai seguir aquilo que está dizendo das autoridades. E eu posso dizer que isso é um povo ignorante? Eu posso dizer que esse povo está fazendo errado? Não, ele está sendo orientado, gente. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a luta de vocês como trabalhadores de saúde numa unidade básica, tentando desfazer a cada momento esse conjunto de informações distorcidas, é uma coisa que não tem limite. Eu digo isso porque eu vivenciei isso no primeiro ano da pandemia no Grotão, certo? Que foi uma luta assim, louca. Teve momentos de uma unidade de saúde que tinha quase 70 trabalhadores ficar com 40, com 30, com 35, porque adoeceram ou pegaram a doença ou esgotaram-se emocionalmente, né? A ponto de ter escutado o depoimento de uma reunião de trabalho de um agente comunitário, de uma auxiliar de enfermagem, que levantou-se e disse: gente, eu matei meu pai. E aí a gente ficou sem saber o que tinha sido. Ele disse: eu matei meu pai, porque eu me contaminei com a Covid e levei a Covid para dentro de casa. Eu que cuidava do meu pai adoeceu e morreu. E eu fiz isso porque eu tinha que estar aqui salvando as pessoas no sistema de saúde. Isso foi na época que estava na dúvida se ia vacinar ou ia não vacinar trabalhadores. Não sei se vocês lembram disso. Vacina ou não vacina, estende ou não estende, porque primeiro eram os idosos, depois os comorbidades, até chegar aos trabalhadores, demorou um tempo. E ela estava dizendo: pelo amor de Deus, eu tenho o direito de ser vacinada. Você imagina o que é isso? Você ter dúvida se tem que vacinar ou não um trabalhador de linha de frente. Então, assim, eu acho que esse seu trabalho e os trabalhos que esse mestrado está trazendo, eles são muito importantes. E eu estou aqui colocando isso, não é para exaltar uma disputa de linhas ideológicas. Eu estou falando isso aqui por conta da comprovação científica do que está se trazendo aqui, né? Daquilo que é claro, e você traz teorias, que é outra coisa importante, que são teorias, inclusive, que pegam um lado que eu até nem tinha muito percebido, assim, esse lado da questão do psicológico, né, do entendimento, de como eu me envolvo, de como eu adoto uma postura diferente, né, que barra uma ação de adoecimento, né, usando informação, porque informação também pode ser tido como uma terapia, é terapêutico, né? Se eu saio da minha casa e sento na frente de um médico ou de uma médica, né? Estou falando aqui porque estou falando em termos da sua formação acadêmica, mas pode ser de qualquer coisa, vou falar do médico. E eu sinto que essa pessoa me passa segurança, às vezes não é nem a medicação que ele prescreve que vai me ajudar, é a confiança que eu tenho que aquela criatura que está ali, que estudou, ela está dizendo uma verdade, que essa verdade vai me ajudar. Quantas vezes nós já tivemos na frente de pacientes que sentaram na nossa frente, falaram 1 hora e meia, e depois se saíram muito melhor do que entraram na nossa sala. Às vezes sem nenhum remédio, sem nenhum medicamento. Perder a conta. Por que é que a gente vai na unidade básica de saúde e o aluno diz assim: professor, toda segunda-feira a gente está aqui e essa mulher está nessa unidade. Por que essa mulher vem toda segunda-feira aqui? Eu digo: boa pergunta. Boa pergunta. Primeira coisa, você acha que alguém vai para um lugar toda segunda-feira se esse lugar não prestasse? Né? A não ser que ela queira sofrer. O lugar é ruim demais, eu quero ver ali sofrendo. Mas é diferente, sabe por quê? É porque esse lugar acolhe. Esse lugar respeita. Esse lugar é um lugar onde eu encontro uma segurança. Às vezes tem gente que sai de casa para não ser violentada, para não apanhar do marido. Né? A unidade de saúde é esse porto seguro. Que as pessoas saem de casa na segunda, na terça, todo dia, de manhã e de tarde, porque para se proteger.
Porque, às vezes, é a hora que o cara chega em casa do trabalho, trabalhou a noite toda, e é a hora que a mulher apanha. Isso as pessoas não observam, né? Mas isso é um lugar, esse lugar tem que ser respeitado. Esse lugar é um lugar importante, é um lugar de formação, né? E pode também ser um lugar de deformação, né? Mas eu sempre trabalho no sentido da gente estar usando ele como um espaço importante. Então, eu acho que, do ponto de vista do seu trajeto aqui no seu referencial, que eu acho que ele traz elementos muito interessantes, né? Esse espaço da atenção básica precisaria ser mais bem explorado, sabe? Até porque você viveu isso, você é um trabalhador da atenção básica. Você é um médico de medicina de família e comunidade que viveu isso de forma tão brilhante, né? E que reproduz isso de forma importante, né? Concordo com a professora, acho que tem lugares aqui, eu até marquei alguns lugares, né, onde você escreve e a gente não sabe se é seu ou se é de um autor, né? Eu vi aqui... Vocês me enviem, por favor, porque eu identifiquei 2 lendo. Página 24. 2 lugares já. Quando eu li, eu identifiquei, já anotei no celular, ontem, antes de ontem, mas eu já achei a fonte, é porque a gente às vezes esquece. Pronto, página 24, primeiro parágrafo, página 18, terceiro parágrafo. Um estudo do Rio Grande do Sul, eu esqueci de citar. Isso. E a página 26, se eu não me engano. Com relação a determinantes sociais, concordo plenamente com a professora. Eu até separei aqui uns 3 textos que podem ajudar, se aí houver interesse, né? Tem um texto interessante, tem um texto até dos nossos colegas, Luciano e Alexandre Medeiros, só que eles fizeram um estudo de determinantes, que eles fazem uma retrospectiva Brasil, que está mais com indicado, mas eu acho que é interessante pegar, porque eles tem questões com relação à vulnerabilidade, a índice de Gini, coisas que eu acho que podem reforçar. E outros textos que são mais, vamos dizer assim, tem um texto muito interessante da determinantes sociais da saúde e os desafios na propagação do combate ao Covid, né? Que é de um conjunto de autores, né? Que pode ajudar também. E outros materiais. Eu posso lhe passar e com certeza, se vocês quiserem. Vou cobrar. Mas deve ter muito mais coisas. Eu acho que é interessante essa pegada dos determinantes, como você trouxe, porque você está falando de uma coisa interessante, que é a ruralidade, né? Você trouxe o elemento da ruralidade aqui, que eu acho que, assim, é uma coisa que a gente começa a esquecer que tem que estudar, porque acha que o Brasil é um país tão grande que essas populações elas não são tão bem exploradas, né? E, na verdade, como a gente vive num mundo globalizado, esse rural ele sofre muitas influências, né? Principalmente porque o mundo está na palma da mão das pessoas. Então, o telefone celular está ali na área rural. Então, isso é um canal de comunicação importante que, se não for bem trabalhado, gera um conjunto enorme de distorções e que, efetivamente, precisam ser mais bem trabalhadas, né? Do ponto de vista da sua metodologia, Não, antes disso. Ontem, o professor Júlio César, que esteve na nossa banca, ele fez um apontamento interessante. E eu até tinha já falado isso para a própria Natasha. Eu acho que precisa aparecer aqui uma análise crítica sobre essa questão do Brasil com relação ao enfrentamento da Covid. E você falou aqui. Claro que ninguém está querendo aqui um manifesto contra o governo. Não há necessidade disso. Mas, claramente, apresenta-se em várias partes do seu texto, eu acho que você traz elementos e que caberia aí, você até fez críticas aqui, negacionismo, postura do governo, e tem uma coisa que você trouxe que eu acho que você tem que estar no seu material. Aquele seu diagrama que você mostrou aqui, que relaciona, né, os elementos da percepção, aquele material tem que estar dentro do seu texto. Aquilo ali, inclusive, eu não sei se é de um autor, parece que tinha 2022 ali, né? É meu, fui eu. Pois é, então se você adaptou, olhe bem. Que você... Eu e a professora Rilva. Pois é, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente começar a valorizar, né? Isso é um trabalho exaustivo, né? É um trabalho pesado. Você primeiro
fez uma coisa interessante que eu acho que a gente tem que louvar os estudantes, né? Adaptar uma pesquisa nacional a uma realidade local, porque vocês fizeram adaptações, inclusive de critério de inclusão, de critério de exclusão, porque vocês vivenciaram a realidade. Isso é produção científica. Isso é a evolução do pesquisador. Ele pegou uma coisa pronta, né, de um conjunto de pesquisadores renomados, porque quem está por trás dessa pessoa, você disse, não, peraí, aqui não, aqui é diferente. Aqui tem que ter um ajuste, porque senão não dá certo. Então, isso é pesquisa. Isso é um resultado importante do mestrado, né? E a segunda coisa é que você fez uma releitura de uma produção e você transformou numa imagem, né? Que ficou inteligível. Eu digo a você, quando eu vi a sua imagem lá apresentada, todo o seu texto ficou muito mais inteligível, assim. Eu gosto muito de expressão de desenhos, entendeu? Eu não sei se eu trago isso da minha infância, porque eu gostava muito de riscar e escrever, e até hoje eu ainda faço isso, porque em que pese o uso do computador, eu acho que escrever e riscar é bom, né? Então, eu sempre digo para o meu menino vai fazer vestibular, eu digo, desenhe. Mas eu vou estudar, como digo, desenho, porque desenho é uma coisa que a gente não esquece. A gente pode até esquecer uma frase, mas um desenho eu nunca vou esquecer. Então, eu aprendi muito desenhando, então, riscando, fazendo esquemas, né? E você trouxe uma imagem aqui que eu fiquei, assim, encantado. Digo assim, eu gostei bastante. É uma coisa de síntese, e isso também é aprendizado, né? Síntese também é aprendizado. Você transformar um negócio daquele numa coisa que você bate o olho e você vê e você consegue compreender, eu acho que assim é o que fala da percepção, adesão e mudança, né? Mas aquela imagem aquilo ali é muito, muito importante. Eu gostei bastante. Aliás, muitas das coisas que você traz aí no seu apresentação, você pode olhar e você pode, inclusive, inserir no entremeio dos seus textos, porque isso ajuda bastante, né? A metodologia, a professora já colocou, só acho que posso ser que eu esteja enganado, mas quando você fala aqui do método observacional, descritivo, quantitativo e transversal, eu não vi isso escrito no texto, eu vi exposto no desenho. Acho que se possa ter que eu tenha passado batido, mas eu acho que era interessante você observar, né? Do seu cenário, eu gostei bastante, só que eu acho que depois, quando você for recompor os seus capítulos, Araçagi poderia ser, e deverá ser, provavelmente, a introdução da apresentação do capítulo da descrição dos seus dados, né? Porque ele aparece aqui no método. Eu acho que é interessante, mas depois você veja o que você pode usar lá no seu material de abertura dos seus resultados que você ainda vai fazer, né? Procedimentos, o produto da mídia eu gostei bastante, né? Acho que essa pegada da comunicação, ela está sendo uma marca desse mestrado para essas pesquisas, mas alguém pode dizer assim, não, mas era natural que fosse. Não, pode ser que a pessoa não queira fazer isso, queira só fazer o estudo do banco, né? Você não, você optou por fazer o estudo do banco e deixar algo, olha mesmo, algo para a comunidade. Isso também é uma coisa de destaque, sabe? Porque você podia muito bem ter escolhido, não, eu vou fazer a análise do banco e um artigo de revisão e ponto. Você não, você vai fazer um artigo, vai estar construindo o seu banco de dados, a análise dele, e você ainda vai deixar produtos para a comunidade, né? Eu acho que isso é uma devolutiva importante e assim, reforça ainda mais o seu compromisso com o lugar onde você está, né? Então, isso é uma coisa que é o legado. Eu sempre falo, qual é o legado que vocês vão deixar? Quando eu passo aos alunos de graduação, que eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com eles, lá no Brotão, diz assim, todo ano tem que ter um legadozinho aqui, nem que seja uma cadeira que mudou do lugar. Mas, professor, e uma cadeira que mudou do lugar serve para algum... Depende da cadeira, depende do lugar, né? Porque, né? Se você tirar a cadeira certa do lugar certo, ela pode ajudar a unidade todinha. Agora, se você botar a cadeira certa no lugar errado, você pode ter causado o maior problema do mundo. Então, legado, todo mundo pode deixar. É só querer fazer a mudança. E você está propondo conteúdos que eu acho que são importantíssimos, né? Com a produção de materiais, né? Isso é uma coisa interessante, né? Podia você ter pensado num protocolo para a Covid,
porque você é um médico, né? Mas você pensou em trabalhar com material, não que os médicos não possam trabalhar com podcast, com comunicação, mas é uma coisa muito diferente, né? Porque, na verdade, a gente é muito ensinado a trabalhar com coisas da nossa caixa de ferramenta natural, né? Protocolos, né? Orientações clínicas, né? Boletins. Você foi de epidemiologia, você poderia dizer, não, eu vou aqui fazer uma qualificação dos conteúdos epidemiológicos da Covid em Araçagi. Você podia propor, tranquilamente, você podia propor. Até poderia ser até mais confortável para você, porque você é um cara que gosta de epidemia e vivenciou isso, mas você saiu da sua zona de conforto, né? E aí eu faço aqui todas as deferências à sua orientadora, que resolveu embarcar na viagem com você, sim, né? Botou os 2 pés dentro do barco e foi embora. Junto. Já fez até um curso já para aprender a fazer o podcast. Pois mas olhe bem o que é a implicação de um orientador com o seu orientando, né? Que leva ele até querer aprender a fazer podcast. Isso é uma coisa que a gente tem que, né, aplaudir aos nossos colegas orientadores, né? E eu acho que isso é legal, é a nossa vontade de querer aprender mais. Eu sempre acho isso. Isso é fantástico. Então, você sai da sua zona de conforto, né? Você enveredou por um caminho que não é... Pode ser... As pessoas acham que isso é fácil, é só gravar uma coisa e jogar numa rede. Não. Isso tem que ter um método, tem que ter a questão da linguagem. Aí eu trago um pouco da banca de ontem, né? Cuidado com a linguagem que usa, né? Procure ouvir, né, as pessoas sobre os conteúdos que vão ser colocados, né? Não vamos impor temas que não possam ser da adesão da comunidade. E que a professora colocou aqui, que eu acho que foi muito importante, né? Implicar quem viveu, a população, né? É legal você pegar um podcast e dizer, eita, quem está falando aqui é Maria de João, ou João de Maria, né? Aqui, olha, Dona Zefinha do podcast. Isso é uma coisa que parece ser muito simples, mas que impacta. Por quê? Porque não é o doutor falando só, né? É a pessoa que a gente sabe que se sente igual, né? Que a gente acorda de manhã, vê ela comprando o pão ou limpando, como dizia a minha velha avó, o terreiro, né? Ou tangendo as galinhas, ou que foi a pessoa que cuidou dos meus filhos, porque você imagina o que é uma senhora de 80 anos falando num podcast? Não, meu filho, entenda bem, essa doença é uma doença séria. Eu já vi isso em várias... Eu já vivi a doença X na época tal, e ela matava também, e a gente não tinha vacina. Você imagina o que é um idoso falando? O idoso falando, ele é uma autoridade. Como o médico falando, é uma autoridade. Como é o pastor falando, o padre falando, né? O espírita falando, a liderança religiosa falando, o agente comunitário falando, né? Então, a gente tem que ter essa pegada de quem é que lidera. Porque quem lidera, ele arrebanha várias pessoas. Agora, quem não lidera, quem não é conhecido, aquela voz... Não estou dizendo que uma voz que não seja nordestina não seja uma voz boa, tá? Mas essa voz que eu não sei de onde é, sabe? Esse sotaque que às vezes não me faz entender. Porque o grande problema da gente é que a gente tem o mau hábito de achar que a gente tem que descaracterizar os sotaques para fazer as coisas. Eu acho que tem que ter o sotaque do nordestino, o sotaque do sulista, o sotaque do povo do Amazonas, o sotaque da região centro-oeste. As pessoas se identificam por isso também, entendeu? Por isso, né? E esse jeito de falar, saber que a pessoa está perto de mim, que ela passou por aquilo e está me dando uma orientação, isso é muito importante. E eu acho que esse tipo de comunicação ele é fantástico, importante, precisa ser disseminado. Por fim, acho que, claro, você já definiu os seus 8 episódios, mas como você prosperará do seu trabalho, eu acho que caberia pensar em alguma coisa que falasse da importância do trabalho da equipe, sabe? Porque esse povo é um povo tão aguerrido, né? Trabalhou tanto. E existe aquela dúvida, será que a população ouve a equipe ou não? Será que a equipe foi ouvida pela população? Será que a população acompanha os elementos e as orientações da equipe? Eu acho que a valorização do trabalhador da saúde, né?
no componente do podcast, ela é fundamental. Sabe por quê? Porque essas pessoas precisam se sentir ouvidas e valorizadas, né? E essas coisas de achar que eles são super-heróis, às vezes transforma eles numa coisa inatingível, e não é verdade. O heroísmo deles está na vontade de querer ajudar o próximo, né? Na vontade de estar ali, de não deixar de ir para a unidade de saúde, porque sabe que se deixar de ir, alguém pode adoecer, ou de fazer como aconteceu com essa colega de trabalho lá do Brotão, que avaliou que ela foi culpada pela morte do pai, porque infectou-se com o vírus e transmitiu para o pai, e o pai morreu. Quem é que recupera uma dor dessa na vida? Quem recupera? Mas, infelizmente, eu acho que tardiamente se fez alusão aos trabalhadores. Eu lembro que quando a pandemia começou, a gente batia a palma por lixeiros na rua. Pelo menos no bairro da minha mãe, quando o caminhão de lixo chegava, era todo mundo na janela batendo palma, né? Aí depois começou um movimento na Europa, batendo palma para os trabalhadores. E aqui foi chegando, né? Foi chegando, foi chegando. Então, assim, essas pessoas têm que ser valorizadas, não é por conta da Covid, não, gente. É por conta da escolha delas, da vida delas. Elas salvaram milhares de pessoas na Covid, mas antes da Covid elas salvaram tantas outras milhões também, né? Quantas pessoas deixaram de morrer em 2019 porque tinha uma enfermeira, um médico de saúde da família, cuidando de gestantes, de idosos, de hipertensos, de diabetes? Quantos? Então, eu acho que essa valorização é uma valorização permanente. Por isso que, claro que aí não é uma coisa que você tem que colocar no seu trabalho, que você já definiu, já está... Mas, assim, eu acho que essa pegada da equipe, né, do trabalhador, desse contato, ela é fundamental para a gente valorizar e dar vazão a esse grupo tão importante, né? No geral, eu vou concluir como Ana concluiu. Eu acho que você tem um trabalho muito coeso, né? Muito bem organizado. Você fez uma escolha que lhe tirou da zona de conforto. Eu lhe parabenizo por isso, né? Você não ficou só na ideia da pesquisa estrita, você ampliou, você ultrapassou a linha, e é sempre bom a gente saber que pode ir um pouquinho mais à frente, né? Esses comentários que eu fiz aqui, muitos deles já estão na própria fala da professora Ana, né? Parabenizar você, desejar energia, porque agora é a hora. O bicho vai pegar. Você olha a chegada e acha que ela está 5 vezes mais distante do que ela está, né? E o tempo 5 vezes menor, né? É a hora de concentrar energia, né? Para você poder fechar o seu trabalho com a qualidade, né, e que ele tem, que já está sendo demonstrado aqui, né? Então, agradeço mais uma vez, parabenizo vocês pelo trabalho, né, e que estejamos proximamente juntos para celebrar, né, a conclusão dele. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. O senhor sempre um exemplo para mim, na graduação, na residência, estava na minha banca de residência também. A gente já fez banca juntos também como examinadores. Então, assim, o senhor é um modelo de professor para mim, de pessoa, e fico muito grato pelas suas contribuições, devidamente anotadas, mas se o senhor tiver o arquivo também para me enviar, eu fico grato. É isso, obrigado. Somos gratos também a essa ampliação, né, dos horizontes, dos nossos horizontes, não é, Isauni? Obrigada também ao professor André, corroborando e agregando ainda mais, né, as recomendações da professora Ana, né, que já foram valiosíssimas. Então, esse momento foi muito rico para nós. Gostaríamos de compartilhar com os demais mestrandos do nosso curso, né, mas muitos deles estão se preparando para a sua própria defesa, então acabaram, acho que, sem disponibilidade para participar. Mas como essa pré-banca está gravada, né, a gente depois pode compartilhar. Bem, o entusiasmo de Isauni, né, com seu trabalho na atenção básica, né,
que eu descobri durante esse mestrado, ele foi meu aluno na graduação, mas também observei, nesse momento em que ele elaborou a apresentação em PowerPoint, também o seu talento para converter, né, suas leituras em diagramas, né? E eu só contribuí mesmo com a mudança de algumas cores. E resgatando as palavras do professor André sobre sua formação, né, na medicina de família, lá na UFPB, o seu percurso, que ficou claro na sua sessão de justificativa também. E eu fico feliz, Isauni, que você não tenha seguido a especialidade de otorrino, como você cogitou fazer durante a graduação, né? E ele me fez também descobrir o podcast. Eu gostei muito, né, de sair da zona de conforto e conhecer coisas novas. Isso me estimulou muito. Então, agora, agradecendo à banca pelas suas preciosas contribuições, nós vamos agora ao momento, né, de deliberação. Então, eu vou pedir 10 minutos ao Isauni, né? Você pode sair da sala e depois eu aviso aqui pelo WhatsApp para você voltar. Tá certo? ok. Professora, Tá bom? muito obrigado. Sem a senhora não seria possível. Assim, isso daí eu tenho uma clareza de agradecer por esta na minha vida, assim, sem suas contribuições, ajuda mesmo, assim, eu tenho aprendido. De puxão de orelha, às vezes, também. Sem a senhora não seria possível. Muito obrigado. Certo. Então, eu volto já. Mas ainda falta, viu? Falta a terceira foto. Aí, caminhos leves, até mais. Tomara. Eu acho que não, mas tomara. Deu uma descansadazinha, né? Deu uma descansadazinha, né? Esfria a cabeça.